se assentar. Irmãos, eu sou melhor com adoração, louvor. Não que eu não tenha uma palavra do Senhor, mas é tão mais fácil, né? A gente seguir o nosso evangelho, né? Porque às vezes nós temos acesso ao Pai, mas às vezes nós somos egoístas de ir ou de falar aquilo que Ele tem falado no nosso coração. E eu não quero me alongar. Em falar em adoração, né? Eu tenho meditado em algumas coisas assim no Velho Testamento, mas eu acho incrível como a palavra de Deus testifica ao nosso coração. Porque eu estava passando por umas situações em Deus e Ele havia ministrado o meu coração já tem algumas semanas, e eu tenho meditado nisso, de que tudo que eu preciso está dentro de mim, né? O pastor até na quarta-feira citou que tudo que eu preciso está dentro de mim. E para vocês terem só um apanhado do que eu vou explicar depois, tem até algo a ver com o que o Dodô falou. Eu estava vendo um momento na minha vida que eu estava vendo sobrenatural, né? Às vezes, nossa vida é o sobrenatural do Senhor. Mas existe aquele versículo que fala: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. E de repente os desejos do meu coração, que estavam guardados nele, estavam vindo à tona. E naquele momento eu estava achando que estava faltando alguma coisa. Mas porque eu comecei a olhar para os desejos do meu coração e comecei a deixar aquilo que Deus queria para mim de lado, sabe? Não é nem porque Ele não vai fazer o desejo do seu coração, Ele vai, só que depende da sua intenção ao receber esse desejo, sabe? E eu recebi esses desejos, e quando eu me vi, eu não estava mais adorando a Deus pelo aquilo que Ele é na minha vida, mas pelo que Ele tinha feito. E aí começou a vir um vazio. E nesse vazio eu comecei a achar que era algo espiritual. Né? Comecei a achar que, poxa, Deus já não está mais falando, o Senhor fez isso tudo e agora acabou? Ou às vezes é isso mesmo. Às vezes nós queremos tanto coisas aqui da terra, e quando a gente vislumbra, quando a gente toca, a gente chega lá e vê, cara, não é isso tudo. Né? Eu preferia, eu não estou me arrependendo, mas às vezes é melhor o pouco com o Senhor do que o muito sem a paz dele, sabe? E eu estava lendo Salmos 78, e aqui vem eu ia falar profeta, mas não é profeta não. O músico Asaf, e salmista, músico, que fala muitas poesias, né? Mas ele começou a falar do povo hebreu. E o verso 18, Salmos 78, e o Salmos 18 veio de acordo com aquilo que eu estava passando. Eu vou ler aqui para vocês. De propósito, puseram Deus à prova, pedindo a comida que queriam. Falaram contra ele, dizendo: Será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que Ele partiu a rocha, que a água começou a correr como o rio. Mas será que Ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? E aí isso veio de acordo com o meu coração, porque eu conversando com ela em casa, eu falei assim, olha, eu pedi para Deus me aprovar. Mas se eu fosse pensar que Ele ia me aprovar, eu não ia ter pedido, não. Mas depois que eu li isso, eu percebi que eu que coloquei Deus à prova, sabe? Eu comecei a falar, Senhor, o Senhor me tirou do Egito. Eu andei no meio do Mar Vermelho. Eu bebi água da rocha. Será que o Senhor não pode alimentar a minha carne agora? Os desejos
do meu coração, da maneira que eu vejo. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Que eu comecei a não adorar a Deus pelo que Ele é, por tudo que Ele já fez na minha vida, mas não pelo desejo da minha carne, pela confiança nas minhas conquistas, ou querer mais algo que Ele já não tenha nos dado, sabe? Ele já nos deu o livramento, Ele já nos livrou do Egito, Ele já nos fez de tudo para nós. E às vezes a gente sempre quer mais. E como eu falei, né, falando de adoração, eu estava meditando no Velho Testamento, e além dessas coisas veio no meu coração de que quando, na verdade, o pastor falou quarta-feira sobre Filipenses, e lá no capítulo 19, 3:19, não precisa abrir, lá fala que as pessoas que não estão seguindo a vontade do Senhor, elas vão para a destruição do inferno, porque o seu Deus são os desejos do corpo, o desejo da carne. Isso veio de acordo com o que eu estava lendo, que lá no Velho Testamento sempre se repetia um padrão. Assim que Salomão desagradou a Deus, se afastou de Deus, eram reis e reis que vinham, e o reino e o governo deles era baseado pela adoração, né? Um reino prosperava porque fazia o que agradava ao Senhor. Outros reinos não prosperavam, assim como Salomão também se afastou do Senhor, porque começou a construir altares de adoração a outros deuses. Isso se enquadra na nossa vida também. Quando a gente começa a levantar altares de adoração na nossa vida, no nosso casamento, nas nossas conquistas, na nossa família, e nós nos afastamos do Senhor. Porque, assim como no Velho Testamento, hoje, o único desejo que Deus tinha no reino das pessoas, dos reis, era que nós pudéssemos adorar. E eles erraram, nós às vezes erramos porque nós queremos buscar os desejos da nossa carne, e nós criamos altares para a nossa vida, para as coisas que estão ao nosso redor. Eu vou olhar aqui para mim não me perder. E eu coloquei aqui, né, que eu e o Alan temos uma palavra. Mateus 6:33. Buscai o reino dos céus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente recebeu isso, a gente não olhava pelo âmbito financeiro ou de suprimento, né, que a palavra em si fala. Mas assim, buscar um sentido para viver. Buscar o reino dos céus. Lá no Velho Testamento, quando o rei era autoridade, então não importa se você era escravo ou não, tudo que você fazia, independente, ia parar no palácio. Se você estava lá no campo, capinando, dando comida para os bois, enfim, para os bichinhos, ia ir para o palácio, né? E como eu tenho falado, eu estava adorando a Deus não pelo que Ele é. Ele lembra até a música que o pastor adora. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Sim, no meio dessa música tem uma verdade, Ele sempre é Deus. Mas adorar é obedecer. Então, não é que se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Isso depende de nós obedecermos também. Não é algo só, se Ele fizer, Ele fez. Não, se você obedecer, se você agradar ao Senhor, se eu obedecer, Ele vai fazer o reino que eu estou vivendo prosperar. Se eu adorar a Ele, as coisas vão se modificar no caminho. E nas histórias do reis, como eu falei, tudo se repete. E eu não sei explicar muito bem, até porque quando a gente está lendo, a gente vai lendo uma coisa e aquilo, caramba, isso encaixou com aquilo, isso encaixou com aquilo. E senão a gente deixa uma coisa muito grande. Mas na minha cabeça tudo faz sentido. De que hoje o nosso rei é Jesus. Nós não vivemos mais num reino onde nós precisamos de um rei que adote um altar para que a gente possa adorar.
Não precisamos de um rei que nos aponte. Você vai adorar esse Deus. Você vai adorar aquele Deus. Ou você vai adorar o seu Deus. Não, nós temos um rei. O rei dos reis, que é Jesus. E como tudo fala, reino fala de governo, tudo está ligado à nossa mentalidade em Cristo. Sobre aquilo que a gente fala, sobre aquilo que a gente pensa no nosso dia a dia. Sobre aquilo que nós temos falado com o Senhor, murmurado ou reclamado. E hoje eu tenho certeza disso, né? Que hoje nós temos a mente de Cristo. Mas, irmãos, é difícil. Eu não sei se vocês... você vem aqui para cá no domingo, aí o pastor fala, você tem a mente de Cristo. Ou você vem em algum lugar e você chega em casa, caramba, eu tenho a mente de Cristo. Mas durante a semana, eu começo a escutar as vozes que não é de Cristo. Eu começo a viver um reino que não é o reino dos céus. Eu começo a adorar aquilo que não é feito para eu adorar, sabe? Então, adorar não se trata só de canções daqui da igreja, ou de nós falarmos com um exemplo, como o Dodô falou, o rei Davi adorava, e assim como Jesus é descendência de Davi, nós devemos adorar. Não, adorar é adorar aquele que habita em nós. É criar um altar de adoração na nossa vida. Mesmo que a gente não saiba o que dizer, o que falar, mas só dizer, Senhor, eu te adoro. Hoje, nesse dia, eu vou ir pegar o meu ônibus, eu vou chegar no meu trabalho, porque eu te adoro. Eu vou te obedecer nas pequenas coisas, coisas que eu não estava fazendo, mas não era só sobre espiritual, é tudo na nossa vida, sabe? É tudo na nossa vida. A palavra fala, quem planta pouco, colhe pouco. Então, se eu sou displicente em algumas áreas da minha vida, eu não vou ser com Deus? Quando chegar Salomão, o homem mais sábio do mundo, se afastou do Senhor. Mas porque ele não tinha o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Antigamente, os reis precisavam de profetas para falar, olha, Deus, eis que te digo, o Senhor já falou, você vai vencer ou você vai perder. E aí os reis seguiam ou reinavam através daquilo. Hoje não, hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós nos falando, adora aquele que habita em você. Adora aquele que habita em você. O Rei dos Reis habita em você. Então, enquanto você o adora, o reino dele prospera. Se você trabalha para o reino de quem habita em você, sabe, eu acho que vocês entenderam, mas se você trabalha para o reino, para aquele que habita em você, a sua vida prospera. Mas não é só também financeira, não estou falando de prosperidade financeira, não, estou falando de prosperidade espiritual. Da gente olhar e ver que a gente não habita, a gente habita nessa casa, nesse corpo, mas nós vamos viver no reino dos céus. Nós vamos viver num reino celestial, num reino que é eterno, e lá nós iremos adorar ao Senhor. Então eu não quero me alongar, nem sei quanto tempo que eu tenho. Eu vou pedir pro Jorginho me ajudar. Não sei se eu fui muito rápido para falar com vocês, mas eu quero deixar aqui o último versículo, que está lá em João 4, 21 ao 23. Hoje nós, por estarmos unidos com o Senhor, nós temos essa consciência, essa certeza, que aqui no versículo fala. Jesus chega para a mulher samaritana e fala, mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Na verdade, eu li esse versículo como se Deus estivesse falando comigo. Você, Evelyn, não sabe o que adora, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Você, Evelyn, acha que falta alguma coisa espiritual para preencher esse sentimento, essa emoção que você tem sentido. Mas não,
é só me adorar. Porque virá o tempo, versículo 23, que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E o Senhor lembrou até para mim essa canção, porque assim como no Velho Testamento, as coisas mudavam de um reino para o outro quando mudava o rei, quando mudava o reinado, quando mudava o governo. E eu pedi então para o Senhor renovar a minha mente, renovar o governo que está dentro de mim, sabe? Aquilo que tem me sufocado. E vocês conhecem essa canção, eu vou pedir a ajuda de vocês para a gente estar fazendo dessa canção uma oração nessa noite. Amém? Louva-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Faça dessa canção uma oração. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Eu já não quero ser igual. Renova as nossas mentes, Senhor. Vá-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eu necessito mais de ti. Aleluia, irmãos. Mesmo que simples, espero que você fale com o Senhor no secreto e veja o que você tem adorado. Veja o que você tem levantado altares na sua vida. Irmão, eu não falo de coisas grandes, eu falo de coisas pequenas. São essas coisas pequenas que são normais, que nos afastam do Senhor. Na época que afastou Salomão, foi os casamentos. Foi a necessidade de ter alguém.
Nos outros reinos foi a ignorância, foi deixar de ouvir um conselho de alguém mais velho. Mas restaure o altar de adoração na sua vida. Não se esqueça que você não precisa de um rei que te fale o que adorar, porque o rei que habita em você é digno de ser adorado. Então nessa noite, continue adorando o Senhor. Continue adorando ao Senhor com a sua vida e com tudo que você tiver. Amém? Aleluia, Jesus.